Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à recreação. O que é recreação e como surgiu. Eu não sei se você que está iniciando agora já sabe o que é recreação. Talvez você que já está na área já conheça um pouco, já saiba, mas eu vou te adiantar. Essa não vai ser uma aula chata de forma alguma. Não vai ter aula chata aqui, tá? As aulas vão ser bem rapidinhas para justamente não ser cansativo, para que vocês possam ver até o final, e também para que vocês possam responder caso algum cliente, caso algum hóspede de algum hotel que vocês vão trabalhar pergunte sobre isso. Tá? Até algum amigo de vocês perguntar o que é recreação e você não sabe o que responder. Se alguém te perguntar hoje, você sabe o que responder, o que é recreação? Então a gente vai ver um pouquinho disso aqui hoje, o que é recreação e como surgiu a recreação. Introdução à recreação. A palavra recreação ela vem do latim recreatio. O que significa isso? Significa recriar e restaurar. Por que eu coloquei? Por isso que eu falei que não vai ser uma aula chata. Porque eu coloquei os principais tópicos. Eu gosto muito dessa parte aqui. Se você puder anotar isso aí, anota. Recriar, restaurar. Então, principalmente para você que já está na área. Você vai aprender muito nesse curso também sobre isso, sobre recriar. Eu gosto muito de uma coisa aqui que a gente faz na recreação, que é pegar uma brincadeira e criar várias brincadeiras em cima dessa mesma. Então a gente vai fazer várias dessas aqui também nesse curso. E a palavra recreação vem justamente disso aí, de recriar, de estar sempre se atualizando, sempre recriando, para que não fique na mesmice. Assim como toda profissão, você precisa estar se atualizando, aqui na recreação não é diferente, tá certo? Então, alguns autores especialistas da área definem recreação como uma função do lazer, isto é, a recreação seria um momento ou atividade onde o indivíduo se auto-expressa, mostrando suas possibilidades e faculdades, sendo ativo. E isso eu vou dizer já para vocês aqui, que a atividade, quanto mais voltada, sem regras, para aquela pessoa, para que ela possa realmente brincar, tá ali pelo ato só de se divertir. Quanto mais atividades assim você colocar, melhor. Mais divertido vai ser o negócio. Lógico, vai ter muitas atividades como gincanas, atividades que você vai fazer para a empresa, até com crianças também, que precisa ter algumas regras e que elas precisam ser passadas da melhor forma possível. Mas quanto mais brincadeiras no meio ali da recreação, no meio ali da sua programação recreativa, que a gente vai ver isso aqui também, você colocar, mais divertido vai se tornar o seu evento, certo? Então, a atividade na recreação é espontânea, mas ao mesmo tempo não deve ser um fazer por fazer. Não pode ser um rola-bola, não pode ser um fazer por fazer de qualquer jeito. Lembre-se que você é um profissional da área de recreação, então as pessoas esperam o melhor de você. Então não pode ser um fazer, tem que ser algo realmente planejado para que possa sair uma execução o máximo próximo da perfeição, tá bom? Então, pois existem algumas diferenças entre atividades recreativas e atividades de lazer. E quais são essas diferenças? As atividades recreativas são aquelas que a gente realmente programa para fazer, tipo gincanas, futebol, que são atividades que tem algumas regras, vôlei, algumas atividades que vocês vão ver aqui no decorrer do curso, que vocês vão ver que tem regras. São atividades recreativas. E as atividades de lazer são aquelas atividades que realmente a pessoa tira para descansar, tira para dar uma relaxada, seja uma pescaria, seja uma leitura. Então existem algumas diferenças aí entre atividades recreativas e atividades de lazer que vocês também vão estar vendo no decorrer do curso. Nas atividades recreativas deve existir poucas regras, como já falei para vocês, ou quase nenhuma regra, para que se valorize o ato de brincar ou se expressar de forma espontânea. Isso é o que mais as pessoas gostam de fazer. Brincar, principalmente no momento que ela tira ali de lazer, no momento que ela tira realmente para, eu vou me divertir com meus filhos. Eu trouxe meu filho aqui para que ele possa se divertir, que ele possa brincar. Então tudo isso você fica tranquilo que vocês vão ver no decorrer do curso aqui, como exatamente fazer isso aqui, tá bom? Mas o que é recreação, se a pessoa te perguntar, para ser uma forma bem resumida e prática? Eu estou olhando para cá porque eu estou vendo o meu diretor e eu gosto de estar interagindo com ele também. Tá? Mas o que é recreação de fato? Eu costumo dizer de uma forma bem resumida, e se você puder anotar isso também, anota. Que recreação é o ato de você planejar e executar atividades recreativas para as pessoas.
Isso seja para crianças, para adolescentes, para adultos, para pessoas da melhor idade. Então é o ato de você planejar e executar atividades recreativas para as pessoas. Tá? Então se alguém te perguntar hoje o que é atividade recreativa, o que é recreação, hoje você vai saber dizer o que é isso aqui, tá bom? Então vamos passar aqui para ver também como é que surgiu a recreação. Observação: quanto menos brincadeiras com ganhadores você fizer, só para a gente concluir essa parte aqui, quanto menos brincadeiras com ganhadores você fizer, mais divertidas serão as atividades. Geralmente os recreadores eles fazem muitas atividades onde só tem um ganhador, né? Então, quanto menos você tirar esse tipo de atividade, ou você fazer ali com vários ganhadores, né? Essa é uma dica também, você fazer uma atividade que tenha vários ganhadores, que muitas crianças possam ganhar, ou então que não tenha realmente, que seja um brincar, que seja um divertimento, que não seja só a criança, vou ali porque eu vou ganhar alguma coisa. Então, isso no início vai ser um pouco de desafio, mas também vocês vão ver aqui como fazer isso aqui. E também o que não fazer para que dê errado esse tipo de atividade, certo? E eu estou deixando esses spoilerzinhos que é justamente para vocês verem todas as aulas sem pular nenhuma delas, tá bom? Outro ponto importante, tá, de ser falado, quanto menos essas atividades que tenha só um ganhador você fizer, melhor para você e melhor para a sua recreação, melhor para o seu evento. Por que eu digo isso, gente? Porque primeiro, você acaba frustrando de alguma forma as outras crianças quando só tem um ganhador. E o segundo ponto, isso evita até que elas se dispersem. Que quando a atividade vai se afunilando ali, que só tem um ganhador, acaba que as outras acabam se dispersando. Então nesse curso também você vai ver como fazer isso da melhor forma, para que as crianças não se dispersem, para que não gerem frustração em algumas ou muitas delas. Tá bom? Isso é de fundamental importância ser falado. Então, gente, só continuando nesse ponto, né? Nesse ponto que eu resolvi realmente dar uma pausinha aqui para que vocês possam entender melhor, né, sobre isso, sobre essa questão de ter só um ganhador, para que isso aconteça cada vez menos nas atividades de vocês. Porque assim, muitos pais vão estar olhando vocês durante as atividades, né? Então imagina, principalmente você que é pai, né? Imagina, e para você que planeja assim, imagina ter seu filho ali e de repente tu vê teu filho frustrado porque ele perdeu. Não que ele não possa perder, lógico que ele pode, mas se isso começa a gerar um sentimento de frustração, acaba que as crianças elas vão se dispersarem e você vai ter o trabalho novamente de reunir essas crianças novamente, né, e trazer, e vai ser desafiante, e acaba que talvez também elas nem queiram, né, participar mais. Vou dar um exemplo de uma atividade que eu estava fazendo outro dia. E um dos recreadores, né, eu estava só observando, nesse momento eu estava só observando, né, o recreador que estava fazendo. Acabou que o recreador estava puxando tanto, porque assim, não puxando, era uma criança menorzinha que estava brincando com as maiores. A gente vai falar dessas diferenças também de idades, que a gente pode fazer. Mas só para deixar claro esse exemplo aqui para vocês, para a gente concluir essa parte. Essa criança menorzinha que estava na brincadeira, ele até estava tentando fazer com que ela participasse, porque só tinha ela de menor, e isso é muito legal, isso é um ponto positivo, estava ajudando ela de alguma forma. Só que acabou que ele estava puxando tanto para ela de algumas vezes, estava vendo tanto que ela estava errando, mas ele estava fazendo que não estava errando, estava levando na brincadeira, né? Isso foi legal no início, mas isso acabou sendo tanto, por isso que eu digo que sempre que o recreador tem que ter acelerador e tem que ter freio, eu digo muito isso, não pode ser algo demais. Mas acabou que foi tanto que as outras crianças acabaram se desestimulando. Porque viu, poxa, ali ele errou várias vezes e ele permitiu. E eu errei uma e ele me excluiu da brincadeira. Então isso é um outro ponto também que não pode acontecer. Você pode ali, essa foi só um teste, vamos fazer novamente para as crianças ir aprendendo. Segundo teste, né, para as crianças às vezes elas não entenderam a brincadeira direito, né, e ela vai começar a fazer, vai começar a repetir. E isso é legal, porém não pode ser demais e também não pode ter só um ganhador na brincadeira. Então tudo isso a gente vai ver aqui também no decorrer do curso. Eu queria só abrir esse adendo, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre a experiência, sobre a vivência, sobre o que a gente já passou, para que vocês não cometam os mesmos erros. Beleza? Então vamos dar seguimento aqui na prática das atividades, né? A prática das atividades recreativas deve levar as pessoas a estados psicológicos positivos. Por isso que a gente tem que evitar essas coisas. Foi justamente o que a gente estava falando aqui agora, né? Se realizando em um clima com
com atitude predominante e alegre e entusiasta. Deve ser um estímulo para a criatividade, por isso que eu falei lá no início, né, que a recreação é um ato de criar e de recriar, né, um benefício para a formação pessoal e para as relações sociais, dando lugar à liberação de tensões da vida cotidiana, resgatando os valores essenciais para a autorrealização. Isso aqui é muito legal, principalmente quando você vai fazer atividade para adultos. Vocês vão ver que eles, acho que até vocês já passaram por isso, até vocês que nunca trabalharam com recreação, quando vocês estão em hotel, estão em um momento de lazer de vocês, que começam a brincar, vocês se soltam, né? E isso é muito bom. Por isso que a atividade recreativa, ela é muito boa, ela faz tão bem. Por isso que esse ato de recreação eu gosto tanto, porque ele tira a tensão ali do dia a dia. Sabe aquela tensão? Às vezes o cara tá ali na semana toda no trânsito, o cara tá na maior correria e vocês vão ver os adultos brincando igual criança. Seja só quando for uma atividade voltada só para adultos, ou quando vai ser uma atividade que você vai envolver pais e filhos ali brincando. Vocês vão ver o quanto os adultos eles voltam a ser criança, o quanto é que eles vão lembrar, o quanto isso vai... Isso é uma das coisas que eu acho mais legal, é tu causar nostalgia nas pessoas. Isso aí isso é muito top. Vai ter pais que vai chegar para você depois e vai agradecer por você ter feito isso. Mas bom, gente, essa aula aqui, ela está se alongando. Eu falei um pouco sobre o que é recreação, né? Mostrei um pouco sobre experiência para vocês. E na próxima aula eu vou falar sobre o surgimento da recreação, para que não fique tão longa. E só para a gente concluir, aplicar atividades que gerem prazer é o foco principal do recreador. Aqui vocês vão ver no slide recreacionista, que alguns lugares vão chamar de recreacionista, vão chamar de recreador, vão chamar de animador. Eu gosto mais da palavra recreador. Vocês vão ver o que eu estou falando mais, né? É recreador. Vocês podem ver também outros nomes, dependendo do estado, da cidade, do hotel, do lugar onde vocês vão trabalhar, que podem ter outros nomes também. Tá tudo bem, é a mesma coisa. Só muda realmente o nome. Então, só para repetir essa parte e a gente concluir. Aplicar atividades que gerem prazer é o foco principal do recreador, pois essa é a sua função primordial. Beleza? Então, gente, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como surgiu a recreação. Tá?